já tem a mensagem gravada. Você abriu sua Bíblia, Romanos 10, 17. Vamos ler todos juntos? Amém. E assim a fé vem pela pregação. Ixi, acho que não estamos lendo juntos, hein? Todos juntos, por favor. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Outra versão diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Outra versão, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. E a Almeida Revista Corrigida diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A melhor tradução é essa última que eu falei, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu queria falar com você sobre fé pelo ouvir, e quero começar perguntando: o que você tem ouvido? O que você tem ouvido? Naquilo que você pode controlar e naquilo que você não pode controlar. O que você tem dado o seu ouvido? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir qualquer coisa. Se a fé em Cristo vem por ouvir a Cristo, a fé nas outras coisas também vem por ouvir. A fé vem pelo ouvir. Então, por isso que eu e você temos que tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos. Por quê? Porque a fé, meu irmão, é aquilo que nos move. Glória a Deus, aleluia. O justo viverá pela fé. E Deus fala assim em Hebreus 10, 38: e se o meu justo retroceder da fé, minha alma não se agradará dele. O que te move, o que te segura é a fé. Tanto é que na armadura do cristão, lá em Efésios, a partir do versículo 10 até o 18, vai dizer que algo nos protege. O que nos protege na armadura do cristão? O que protege numa armadura de um cavaleiro? O quê? O escudo. O escudo é o que protege, não é? E a Bíblia diz que é o escudo da fé. Contra os dardos inflamados do maligno. O maligno sempre vai tentar nos atacar na nossa fé. E por isso é necessário que eu me defenda com a fé. Quantas e quantas vezes Deus fala: não temas, não temas, não temas, não temas. Homem de pequena fé, quando falou para Pedro, por que duvidasse? Ele duvidou, ele andou sobre as águas, mas ele perdeu a fé, porque teve medo, ele afundou. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperam, e a convicção dos fatos que se não veem. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A fé é tão importante que o escritor de Hebreus, no versículo 6 desse mesmo capítulo 11, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que quer se aproximar de Deus precisa ter fé e creia que Ele existe, e que Ele, Deus, se torna galardoador daqueles que o buscam. Deus recompensa aquele que o busca. E o que me faz se aproximar, o que te faz te aproximar de Deus é unicamente a fé. E por isso que eu queria compartilhar com você o exemplo de Nicodemo. Eu não vou abrir a minha Bíblia, se você quiser abrir em João 3, eu não vou ler, mas eu vou ler na nova versão TGV, vocês já conhecem a versão TGV, Tiago Guimarães Vicente, tá? Se você quiser comprar, é só você acessar lá o Evangelho Vivo, você vai ver eu falando, é de graça, tá certo? Mas nós conhecemos muito bem a história de Nicodemos. Nicodemos foi ter de noite com Jesus, e todo mundo fala mal dele porque ele foi encontrar Jesus de noite, mas ele foi o único fariseu na Bíblia que foi encontrar Jesus falando bem de Jesus, não falando mal de Jesus, né? Simplesmente foi à noite. Eu não estou aqui à noite com vocês. Qual é o problema à noite? Tem algum preconceito com a noite? Mas o que eu quero dizer para você é que Nicodemos, ele foi diante de Jesus, se apresentou diante de Jesus. Ele falou: eu sei
que o Senhor vem da parte de Deus, mestre, né? Falou para Jesus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E aí então Jesus já meio que interrompe ele, e aí Jesus já começa a falar na lata, já começa a falar com Nicodemos aquilo que era mais importante. Ele falou: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Então não fique admirado se eu disser para você que é necessário nascer de novo. Ora, Jesus estava falando com uma pessoa que é melhor que todos nós aqui juntos e misturados. Ninguém tem o currículo de Nicodemos. Nicodemos, para começar, significa conquistador do povo. E ele era realmente um conquistador. Nicodemos, a Bíblia diz que ele era um dos principais entre os judeus. Ele era membro, provavelmente, do Sinédrio. O Sinédrio eram 70 anciãos de Israel que tomavam decisões religiosas e as decisões também civis do povo. Era formado, o sumo sacerdote dirigia mais 70 anciãos, como um senado, vamos imaginar assim. Ele era um homem que tinha um cargo importante, um cargo vitalício, até morrer, provavelmente. Ele era um homem que era fariseu, e o fariseu decora a Bíblia. Naquele tempo não dava para levar a Bíblia no celular. Você não trouxe Bíblia, você viu no celular, eles tinham que decorar a Bíblia. E o fariseu tinha que passar por várias escolas rabínicas, várias provas, e ele passou em todas. Ele sabia não só os 10 mandamentos de cor, ele sabia 613 mandamentos. 613 mandamentos, mais a lei oral que tinha dos fariseus. Ele jejuava 2 vezes por semana, ele dava o dízimo até daquilo que você tem lá na sua casa para fazer comida. Quem planta aqui em casa aqueles, como é que chama? Temperinho, né? Planta a hortelãzinha lá, cheiro verde, aí ele calculava 10% e dava o dízimo. Ele dava o dízimo até da hortelã. Ele orava pelo menos 3 vezes por dia. Era um homem extremamente religioso que acreditava em Deus, porque todo judeu acreditava em Deus, e acreditava na vida do Messias, do Cristo. Olha o currículo dele. Além de tudo, ele também era rico. Como que você sabe, pastor, que ele era rico? Porque quando Jesus morre lá em João 19, quando José de Arimateia vai pegar o corpo de Jesus, Nicodemos está junto, e Nicodemos doa 35 quilos de mirra com aloés. Alguém aqui já ouviu falar de aloe vera? É tipo aqueles produtos que tem para vender, é de babosa e é caro. Agora ele deu 35 quilos. Ele era um homem rico, um homem de cargo, um homem importante, um homem que, além de tudo, além de todas essas qualidades, ele foi procurar Jesus. Ele falou bem de Jesus, diferente de todos os outros fariseus. No capítulo 7 de João, ele vai ser um dos fariseus, membro do Sinédrio, que vai tentar defender Jesus. E aí já começam a atacá-lo porque ele está defendendo Jesus. E ele tinha um título. O próprio Jesus fala que ele tinha um título. Ele era mestre em Israel. Ele tinha cargo, ele tinha título, ele tinha diploma, ele era importante, ele tinha sucesso, ele tinha fama, tinha dinheiro, cria em Deus. O que faltava para Nicodemos? Nada. Aos olhos humanos, nada. Mas Jesus falou na lata com ele: nada disso vai fazer você entrar no reino dos céus. Porque a Bíblia diz, lá em Efésios 2, versículo 8, que a salvação é pela graça que nós cantamos mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Então aqui Nicodemos foi procurar Jesus, foi falar com Jesus, e aí então Jesus falou para ele
na linguagem dele, Nicodemos. Jesus tinha que falar na linguagem dele, na linguagem de judeu. O que ele fica perguntando? Nicodemos não entende. Como que eu posso nascer de novo? Eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer novamente? Como que eu vou fazer isso? Ele pergunta no versículo 10, mas como que pode ser isso? E aí então Jesus, a partir do versículo 13 de João, ele vai dizer como que isso poderia acontecer. Ele vai dizer na linguagem dele, vai falar assim, assim como Moisés, lá no texto de Números, vai levantar a cobra no deserto, numa haste, e vai colocar uma cobra de bronze. E as pessoas, quando eram picadas por víboras, por cobras abrasadoras, a Bíblia diz que era picada muito doída mesmo, era tão doída que matava. Quem tomar a picada e olhar para a haste de bronze, no mesmo instante que tomar a picada, não vai morrer. Continuava com a dor, mas não morria. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. E eu olhar, alguém aqui já foi no médico e ele falou assim, não, se você olhar ali, você vai estar curado? O que você vai falar para o doutor? Você está doido, fiquei 10 horas aqui esperando. Só olha aqui, por que não pôs do lado de fora? Não é? Ficou 10 horas ali no postinho. Era só olhar. Para fazer isso, para só olhar, para ser curado, precisa ter o quê? Precisa ter o quê? Fé. Fé. Precisou fazer alguma coisa? Fé. Então, o que Jesus está falando para ele? A partir do versículo 15, muito papel aqui atrapalha. A partir do versículo 15 ele vai dizer assim, para que todo que nele crer tenha vida eterna. E aí é o versículo 16 famoso, que nós sabemos de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele, de Jesus, seu Filho. Glória a Deus. Ele tinha que desapegar de tudo. E fé, meu irmão, não é esperança em algo futuro. Fé não é esperança em mim. Fé é colocar todas as esperanças em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Ora, nós temos só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Ele tinha que se desapegar de tudo, todos os títulos, tudo de bom que ele tinha que confiar unicamente na morte de Jesus na cruz pelos nossos pecados, pelas nossas doenças, e na sua ressurreição no terceiro dia em carne. Porque a Bíblia diz, se você confessar com a boca e crer com o coração, será salvo. E todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque a fé vem pelo ouvir. O que você tem ouvido? Nicodemos pôde ouvir e ele creu. O que você tem ouvido? Porque a fé vem pelo ouvir. E aí eu quero contar para vocês algumas histórias, alguns exemplos práticos de eu colocar essa fé em prática. Qual que é o seu problema nessa noite? Qual que é o desafio na sua vida? O que nos faz vencer o mundo? Disse o apóstolo João. O que nos faz vencer o mundo? A fé. Como está a sua fé? Como está o seu coração? Porque você não pode ter a fé. Alguém tem aqui a fé de Tomé? A fé de Tomé é a fé que tem que ver para crer. Se eu não tocar nas mãos e do lado, eu não creio. É uma fé mental. Qualquer um pode crer. Se tocar e ver. Aí por isso que Jesus falou, bem-aventurados que não viram e creram. Nós temos que ter a fé de Abraão, que Deus prometeu um filho para ele com 75 anos. E ele permaneceu crendo e foi ter um filho com 100 anos e a mulher com 90 anos. Sem inseminação artificial. Sem ajuda de médicos. Isso é fé. E por isso que ele agradou a Deus, ele foi aceito por Deus, porque Abraão teve fé. Como está a sua fé? Se a sua fé está abalada é porque
Está faltando ouvir. Ouvir o que? A palavra de Deus. Seu ouvido não é perigo para ficar ouvindo essas músicas de funk, essas bobagens que te enviam para o WhatsApp. Bloqueia. Para de ouvir essa bobagem, porque vai abalar a sua fé, vai abalar minha fé. Então é verídico que quando Jesus, ele ficava contando, olha, eu vou morrer por vocês, eu vou morrer por vocês, eu vou morrer por vocês. Ele teve que repreender Pedro, ele falou, não, ele não podia deixar o seu coração ser contaminado, Jesus. Ele falou, aparta-se de mim, Satanás, porque o Satanás vai abalar na fé. Por isso que Jesus, quando alguém morrer, ele falava, não está morto, dorme. Porque ele não podia ser abalado na sua fé. Ele tinha que colocar as pessoas incrédulas longe. Porque Deus também atuava através de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que funciona através da fé, meu irmão, minha irmã. Qual é o seu problema nessa noite? É cegueira? Então eu quero contar a história para você que está lá em Marcos 10, a partir do versículo 46, que um homem está ali sentado no lugar das pessoas que pediam esmola, um mendigo, e aquele homem era cego, conhecido como Bartimeu, filho de Timeu. E aí então ele ouve um barulho, ele ouve uma multidão passando, e ele pergunta, o que está acontecendo? O que está acontecendo? É Jesus o Nazareno que está passando. E ele começou a clamar, porque a fé, meu irmão, sem obras é morta, ela tem que ser expressa, e ela tem que ser expressa para fora com todo o nosso ser. Então ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Preste atenção, de falar, Jesus o Nazareno está passando. Ele falou, não, Jesus o Messias, o Cristo está passando. Quando ele fala Jesus, o filho de Davi, ele está falando que Jesus é o Cristo, porque ele ouviu falar de Jesus, um homem que curava os cegos e que continua curando, amém? Amém. Porque ele está vivo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. E aí então começaram a repreendê-lo, porque a multidão sempre vai te repreender. A multidão trabalha a favor do mundo, o mundo jaz no maligno. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Eles vão ser sempre contra nós. E não é culpa deles, porque a nossa luta não é contra a carne, é contra o Espírito. Espíritos malignos que atuam nas pessoas. E aí então ele começou a gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabe o que faz quando a gente coloca a nossa fé em ação? Se você olhar em todos os evangelhos, meu irmão, minha irmã, e eu quero dizer para você que evangelho é que nem arroz e feijão. Alguém come arroz e feijão todo dia aqui? Quantas vezes por dia você come arroz e feijão? Quantas vezes por semana? Não preciso nem falar em línguas aqui para dizer que é profeta. O que você tem que se alimentado? A fé vem pelo ouvir. Você come 3 vezes por dia? E o seu espírito é alimentado quantas vezes? 1 vez por semana? Você vai sobreviver? Aí você vai morrer, eu também, né? Não sobrevive. Não só de pão virá homem, toda a palavra que sai da boca de Deus. O que você tem ouvido? Meu irmão, deixa eu te dar uma dica. Você tem o seu celular aí, então vou fazer uma coisa boa com o seu celular. Vou abençoar o seu celular. Busca aí. Pode ser da Apple, não agora, né? Pode ser da Apple, pode ser celular Android. Você vai buscar a Bíblia, chama Bíblia, sua versão está em inglês, Bible, your version. Tem 9 Bíblias diferentes de graça, com 9 versões diferentes. Você pega essa Bíblia ela te lembra de você ler, você tem vários planos, e ainda se você tiver com preguiça de ler, você aperta play, tem várias versões, você aperta play e ouve. Você baixa no seu celular, não precisa nem estar conectado na internet. Você tem 9 Bíblias no seu celular para levar para onde você for. Porque a fé vem pelo, dê um tempinho para ler, para pegar o celular, em vez de você ficar vendo bobagem do WhatsApp, bobagem do YouTube, você vai ler a palavra de Deus e é Deus falando com você. Porque a fé vem pelo ouvir. E aí então ele começou aí o que acontece? Quando ele começou a clamar, Jesus parou. Jesus só para. Jesus
só é chamado a sua atenção, não pelas boas obras, mas pela fé. Jesus parou. Ele para, meu filho, minha filha está clamando. E Jesus manda atrás, tragam ele até mim. Trouxeram até Jesus, e aí Jesus falou: o que você quer que eu faça? Parece que Jesus é um brincalhão, mas não, eu quero um cão guia. Eu quero um óculos que nem de James Brown, um óculos escuro. Eu quero uma bengala. Eu quero ver. E aí Jesus fala assim: seja feito conforme a tua fé. Não é nesse, mas ele diz no 52 de Marcos, ele diz: vai, a tua fé te salvou. Fé. O que você tem ouvido? Qual é o seu problema nessa noite? Cegueira espiritual? Jesus está aqui. Jesus está vivo. Se Jesus está morto, vamos embora, vamos para casa, vamos assistir o Fantástico. A cruz aqui está vazia. Jesus está vivo? Aleluia. Eu não ouvi um glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Qual o seu problema nessa noite? A doença? Fé. Jesus salva. E a salvação, a palavra no grego, tem as 7 mensagens, depois você ouvir lá, sozo. Quando a gente lê na Bíblia cura, é sozo, salva, é cura, é no completo. A palavra original no grego é tirar alguém da destruição, da onde a pessoa não pode ser tirada, alguém precisa ser salvo, resgatado. Não é só salvação depois quando a gente morrer, claro, também é. Mas se fosse só a salvação depois de morrer, por que está todo mundo atrás de Jesus? A salvação é presente, a salvação é agora. Qual que é o seu problema nessa noite? É doença? Então eu quero contar outra história para você, que está lá em Marcos 9. Aí então, uma mulher que está há 12 anos sofrendo de hemorragia, e que já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos, ia de mal a pior, ouve falar que Jesus ia passar por ali. E aquela mulher, ela diz assim: se eu só tocar na hora das suas vestes, eu serei curado. Até aquele momento na Bíblia não tinha um exemplo de alguém tocando Jesus e sendo curado. Mas a fé é a convicção dos fatos que não se veem. É a certeza das coisas que se espera. Falou: não, se eu só tocar em Jesus, serei curado. Aquela mulher estava em hemorragia, ela tinha que ficar isolada, não podia estar no meio do povo, mas ela vence a multidão, porque a nossa fé faz vencer a multidão. Ela teve que ir no meio daquela multidão. Jesus estava indo para a casa de Jairo para curar a filha dele que estava morta, e ela consegue vencer a multidão. Ela toca em Jesus, e o que acontece quando a gente toca em Jesus pela fé? O que acontece? Jesus para. Jesus parou e falou: alguém me tocou. Aí Pedro e os apóstolos vão dizer: Jesus, você está doido, bebeu, está doidão, tomou muito vinho. Todo mundo está te amassando, está te encostando. Aí ele falou: não, alguém tocou diferente, alguém tocou com fé, porque de mim saiu poder. Jesus não fez oração e aquela mulher foi curada no instante que ela tocou. Jesus manda parar, manda chamar ela se prostra morrendo de medo. Ela conta toda a história porque ela não poderia tocar e ninguém, muito mais um rabi, podia ser morta, que ela estava impura. E aí então Jesus vai dizer, como várias vezes ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. O que você tem ouvido, meu irmão, minha irmã? Nosso Jesus está vivo. Ele é o mesmo Jesus. Glória a Deus. Ele tira a cegueira, ele tira a doença, Aleluia. ele cura o nosso corpo, cura a nossa alma, porque a shalom de Deus, a paz de Deus é completa. Qual que é o seu problema? Pecado. Seu problema é pecado? Então eu quero contar uma história, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de... Então ouça a palavra de Deus e não lixo, hein? Está ouvindo? Não fica ouvindo na internet gente que fala mal da igreja, gente que fala mal das coisas de Deus, gente que coloca em dúvida, seu coração vai ficar em dúvida. Quem que está falando ali? Quem que fala de dúvida? Quem que falou de dúvida a primeira vez na Bíblia? Quem colocou a palavra de Deus em dúvida na Bíblia a primeira vez?
Foi quem? Satanás disfarçado de serpente. Satanás vai estar disfarçado, ele vai vir com chifre, com tridente, com rabo e vermelho. Não vai. Não vai vir. Por mais que possa falar que um partido aí porque é vermelho, não é. Ele vai vir disfarçado. E ele vai tentar, meu irmão, minha irmã, destruir a nossa fé. Por qualquer pessoa. Até as pessoas mais próximas. E o que aconteceu? Essa mulher pecadora, ela ouve que Jesus está na cidade. Jesus está jantando com um fariseu chamado Simão. E ela não é convidada para o jantar. Mas ela não está nem aí. Porque quem tem fé em Jesus não está nem aí no que os outros vão falar. Por que eu e você estamos tão preocupados com o que vão achar se eu falar de Jesus? Eu estava no metrô outro dia e uma pessoa com coisa pornográfica mostrando para outra pessoa ali no metrô, não tem nem. Agora, se eu começar a falar em línguas lá no metrô, vão achar que eu sou louco. Se eu começar a orar pelas pessoas, vão me recriminar. E a pessoa que está fazendo coisa errada, porque o mundo transforma as coisas de Deus, as coisas espirituais, loucas. Não valoriza as coisas erradas. Mas, meu irmão, aquela mulher não está nem aí. Ela entra lá na casa, ela olha para Jesus, vê que Jesus está com o pé sujo, ela começa, não levou água, então ela começa a chorar, lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga dos seus cabelos. Ela tinha levado um vaso de alabastro, um vaso de perfume muito caro, que valia cerca de 10 mil reais, são 10 salários mínimos, 300 denários é mais ou menos 10 salários mínimos. Quebra sobre Jesus e beija os pés de Jesus. Porque a Bíblia diz: bem-aventurados os que choram, porque serão. Foi um choro de arrependimento. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. E aí então começaram a falar mal de Jesus. Como que pode deixar aquela mulher pecadora tocar nele? E aí então Jesus conta uma história para Simão. Simão não tinha feito o dever de casa de ser um bom anfitrião. Quando você recebe alguém em casa, você tem que ser educado. Eu já fui em casa que não me ofereceram nem um copo d'água, não me deram nem a paz do Senhor. Mas já fui em casa também que o pessoal não deixa a gente sair, que toca a gente de comida. Amém? Amém, glória a Deus, não? Amém? Mas eu quero dizer para você, nessa noite, aquele homem não cumprimentou Jesus, não deu um beijo em Jesus, não mandou um servo lavar os pés de Jesus, e não passou um perfuminho, um olhinho no cabelo de Jesus quando ele entrou. Era o mínimo. Aquela mulher nem tinha água e nem toalha, mas ela deu um jeito. Ela colocou a sua fé para fora. Você tem que colocar a sua fé para fora, porque a Bíblia não diz que se creres com o coração e ficar quieto será salvo. O que a Bíblia diz? Se creres com o coração, está lá em Romanos 10, a partir do versículo 8 até o versículo 11. E confessar com a boca será salvo. Tem que confessar, tem que agir, tem que pôr para fora. Você tem que pôr para fora a sua fé. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então ele começa a contar uma história. Eu vou falar aqui na TGV, tá? Não está no sua Bíblia assim. Mas Jesus fala assim: olha, havia um homem que havia emprestado dinheiro para duas pessoas. Tinha emprestado 500 reais para um, 50 reais para outro. E aí aquele homem falou: não, vou perdoar os dois. Aí Jesus pergunta assim: quem que esse homem que prestou dinheiro amou mais? O que emprestou 500 ou 50? Quem que ele amou mais? O que emprestou 500, responde Simão. E Jesus fala assim: você falou bem, porque tinha que estar devendo 500 e foi perdoado, foi amado mais. Aquela mulher diante de Deus, vamos imaginar assim, o pecado dela valia 500. O pecado de Simão era 50, porque ele era um fariseu. Mas todos pecaram, certo? Estão destituídos da glória de Deus, não é isso que diz a Bíblia? O salário do pecado é a morte. Por um pecadinho não entra no céu, tá certo?
um pecadinho, só um, não entra. Amém? No céu o pecado não entra. Mas o que aconteceu? Jesus vai dizer assim para aquela mulher no versículo 48: perdoados são os teus pecados. No versículo 49: a tua fé te salvou, vai em paz. E não falou nada para o fariseu. Não falou nada para o fariseu, mas a fé me faz ser salvo, me faz ser liberto. A fé faz com que nós sejamos perdoados. Mas eu quero dizer nessa noite para você, qual é o seu problema? O que você tem ouvido? Você precisa de fé. E se eu preciso de fé, um dia perguntaram para Jesus, aumenta a nossa fé. Jesus não orou, não dá para orar para você para aumentar a sua fé. A fé vem pelo ouvir, a fé também vem por orar em línguas, está lá em Judas, você lê lá, orando no Espírito, para que aumente a sua fé. Também pode ser aumentada sim, mas a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aí então eu quero dizer para você, talvez um exemplo mais forte que eu vou dar para você nessa noite. Talvez a morte esteja batendo a porta da sua casa. Está lá em Lucas 7. E aí então mandam chamar Jesus. Havia um servo de um centurião que estava quase morrendo. O centurião era um romano responsável por 100 soldados, era um comandante, vamos imaginar assim. Ele tinha 100 soldados abaixo dele. E aí, então, os judeus vão chegar para Jesus: Jesus, atende esse romano, atende esse centurião, apesar de ele ser romano, porque ele nos ajudou, ele é bom, ele nos ajudou a reformar a sinagoga, nos ajudou a reformar a IMA, ajuda ele, ajudou a reformar ali o Planalto Verde, ajuda ele, Jesus. E aí então, aqui em Lucas, o que vai acontecer? Ele não se acha digno nem de ir na presença de Jesus. Ele manda pessoas o representarem. Ele fala assim: Senhor Jesus, olha, eu não me achei digno de ir na sua presença. Ele estava respeitando Jesus, porque ele sabia de como funcionava no judaísmo essa questão de quem era romano estar perto de judeu. Só de entrar na casa, só de encostar, já ficava impuro. Então ele respeitou isso. Mas ele falou: Jesus, olha, eu fui te encontrar porque eu não sou digno, mas se o Senhor disser apenas uma palavra, o meu servo será curado. Porque eu também sou um homem sujeito à autoridade, também tenho pessoas abaixo da minha autoridade, e eu digo para um soldado: vai, ele vai, digo para outro: vem, ele vem. Assim, se o Senhor disser apenas uma palavra, o meu servo será curado. E aí então no versículo 9, Jesus vai se admirar da fé desse centurião, e vai dizer assim: afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E aqui em Lucas, Jesus não fala nenhuma palavra, não faz nenhuma oração, mas no versículo 10: e voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Fé não tem nada a ver com religiosidade. Fé é uma convicção, é uma certeza que você não é na mente. Presta atenção, o seu corpo fala, presta atenção, o seu corpo fala, a sua mente fala, mas a fé que salva é a fé do coração. Amém. Glória a Deus. Então se o seu corpo, eu lembro que uma vez quando oraram por mim, eu tinha bronquite, eu ia nadar, e eu comecei a nadar desde os 6 meses de idade, porque eu tinha bronquite. Só que daí eu já nadava muito, nadava 70 minutos por semana. Eu não sei porque eu nadava tanto, não me pergunte, acho que eu tinha algum problema. Eu nadava tanto. Claro, competia na natação, era federado, mas eu não sei o que eu tinha na cabeça. Enfim. E aí, eu nadava e tinha bronquite, mesmo assim, melhorou. Mas eu lembro de eu nadando aqui não na época, eu nadei na época, com a bombinha na borda. Aquela bombinha que você faz assim, né?
mas eu tinha recebido uma oração na igreja, eu havia sido curado da bronquite. O pastor falou: vem aqui na frente quem foi curado da bronquite. Eu corri lá para frente. Ele falou: não, são 10 pessoas, sei lá, não sei se era 10. Mas eu não fiquei contando: puxa, tem 11, será que eu? Será que eu tenho? Será que eu estou contemplado nessa cura aí? Não, eu criei, eu recebi a oração. Sabe o que eu senti na oração? Sabe o que eu senti? Nada. Porque se a sua fé é baseada em sentimento, não é fé. Aonde que está na Bíblia? Se você sentir. Aonde? A fé tem que ser aonde? No coração. E o coração da Bíblia não é o coração do sentimento. Tá certo? Não é sentimento. Então eu quero dizer para você, eu fui e voltei a nadar, eu tinha crido, mas eu estava com aquela falta de ar. Eu lembro ali na borda da neve, eu falei assim: não, Jesus já me curou, eu não tenho mais. E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu com a minha bronquite? Foi embora. E a natação também, parei de nadar. Engordei. Mas foi embora. Por quê? Porque presta atenção, deixa eu te falar, estou te ensinando aquilo que eu aprendi. A fé não é uma fé mental, não é a fé do corpo. Está sentindo ou não, não importa. Manifestou ou não, não. Você tem que dizer: eu creio e Deus faz. A fé vem pelo ouvido. E assim funciona. Porque você tem que crer no coração e confessar com a boca. É o que a Bíblia diz. E esse mesmo Jesus está aqui nessa noite. Amém?